Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas, você está no Momento Antagonista. E nós estamos diante de um escândalo. Olha, você que já conhece Lava Jato, que já sabe que a Lava Jato desviou 80 bilhões, né, que foi a última cifra que se calculou informalmente na investigação, mas que formalmente é de 10, né, mas informalmente é de 80. Vamos arredondar para 100 a Lava Jato, tá? Arredondou para 100? Bom, agora é o seguinte, BNDES, 1,2 trilhão de reais. Tá bom para vocês? Mais 50 bi, mais 20 bi. Gente, olha, quando a gente acha que já viu tudo, a gente se surpreende, e a gente se assusta, a gente se comove, a gente se revolta, e eu espero que vocês estejam revoltados, se revoltem, pelo menos comigo, quando eu contar para vocês essa história. A gente publicou no site os detalhes, espero que vocês acessem para ver. A imprensa ignora o caso, obviamente, mas é um escândalo, uma crise que se estabeleceu no TCU a partir da denúncia de uma servidora que se colocou como vítima inicialmente, foi à revista Época, disse que estava sendo exonerada do cargo por pressões políticas, que foi constrangida por um ministro e denunciou o ministro. A Época embarcou na história. Só que o ministro se chama Augusto Scherman, que é um ministro sério, que eu posso garantir para vocês, ele resolveu reagir, e reagiu de uma forma inédita. Primeiro ele foi ao plenário, pediu a abertura de um procedimento para investigar o caso, foi ao plenário, virou para os ministros numa sessão reservada e relatou todo o caso, desde o seu início. Depois pegou esse relato, pegou a documentação, relatórios, ofícios, pegou e-mails, juntou tudo e jogou no site do TCU, está lá, para todo mundo ver. E o que o Augusto Scherman denuncia? Uma tentativa de desmantelamento da equipe que estava fiscalizando os contratos do BNDES. Que contratos são esses, Cláudio? Tem de tudo. A investigação primeiro se concentrou nos contratos da JBS, depois nos contratos de operações de crédito à exportação, né, de obras de engenharia. A gente sabe que a Odebrecht deitou e rolou nesse caso, está sendo inclusive investigada na Lava Jato por isso, o Lula também, por intermediar esses contratos, a EBX do Ike Batista, a gente está falando de 50 bi, só esses contratos, estão todos detalhados lá no site. Mais 20 bi das obras de Belo Monte, também investigada, mais 1,2 trilhão de todas as operações de crédito do BNDES dos últimos 15 anos. E aí eu vou fazer aqui um parênteses, jus ao trabalho da Maria Silvia lá no BNDES, que foi a primeira a disponibilizar ao TCU toda a base de contratos do BNDES. Sem isso, nunca se saberia nada, nunca saberíamos nada. Essas investigações, que começaram há 2, 3 anos, elas só conseguiram avançar agora, no ano passado, quando a Maria Silvia abriu ao TCU essa base de contratos. E é justamente quando se começa a avançar, esses contratos já derivaram, essas fiscalizações já derivaram em outras, né, mais específicas, e na virada do ano o Augusto Scherman virou para o presidente do TCU e falou: olha, eu preciso manter a equipe, então os servidores estão sendo deslocados, eu preciso manter esses servidores aqui, porque são auditores, analistas, especialistas nisso, são experts, tem memória do processo, então eu preciso manter essa equipe para não correr o risco de perder o prazo dessas fiscalizações, porque muitos desses processos começam a prescrever nos próximos meses. Então o ministro solicitou isso, solicitou a manutenção dessas pessoas, solicitou e determinou um cronograma de trabalho. Eis que o Raimundo Carreiro, que concorda com isso tudo oficialmente, nomeia para a secretaria, a unidade técnica responsável por essas fiscalizações, uma servidora chamada Denise Machado, que é essa servidora que foi fazer a denúncia contra o ministro Augusto Scherman, e ela simplesmente ela se nega a cumprir as determinações do ministro. E o ministro, diante disso, recorre ao presidente.
e o presidente diz que apoia. Só que informalmente disse também para a servidora que apoiava ela mesmo disse isso. Então se estabeleceu uma crise, os trabalhos foram prejudicados e agora a gente precisa dar um jeito nisso. O presidente do TCU, Raimundo Carreiro, precisa primeiro explicar por que nomeou essa funcionária para o cargo com essa determinação, com essa missão. Porque parece que a única missão dela é prejudicar essas investigações. Investigações que a gente sabe que são importantíssimas, são fundamentais, elas são reveladoras. E elas atingem os grandes grupos econômicos e políticos desse país. Que ainda, mesmo até aqueles que ainda não foram abarcados aí pela Lava Jato, como o JBS, a dupla Joesley e Wesley Batista. É muita pressão política, é muita pressão econômica. E essa pressão só pode ser contraposta com a nossa pressão. E aí, por isso que eu peço a vocês, a gente está diante de um escândalo que dá, sei lá, 10 vezes, 20 vezes, teve até um leitor nosso que falou assim, aí são 100 lava-jatos. É possível. A gente está diante de um escândalo muito, muito maior do que a Lava Jato. E essa crise do TCU é só a ponta desse novelo. Então, estamos aqui, apoiamos o trabalho sério do ministro Augusto Scherman e de sua equipe, queremos transparência nesse processo, queremos explicações do presidente Raimundo Carreiro e queremos que o Congresso tome também satisfação enfim, isso precisa ser esclarecido e essas ações de fiscalização precisam ser cumpridas imediatamente, precisam ser executadas, esses cronogramas precisam ser cumpridos para que esses casos não prescrevam. A gente está diante realmente de uma coisa inédita e eu peço a atenção de vocês nisso aí. Volto assim que tiver notícias disso. Espero que o resto da imprensa atente para o caso. E, se não atentar também, rumaremos, como sempre, sozinhos, mas com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, que é isso que interessa. Muito obrigado pela audiência, nos vemos no próximo Momento Antagonista. Uma boa noite a todos, um bom final de semana.